Olá, seja muito bem-vinda ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou resolver a prova de nível fundamental que o Instituto Avalia fez aqui para o processo seletivo da Prefeitura de Barbacena. Vamos lá? Bom, a primeira das 15 questões é o seguinte, eu vou fazer a prova toda nesse vídeo, hein? Já deixa um like, deixa um comentário, porque vai valer o esforço que eu tô fazendo aqui, hein? São 22h57, 11 horas da noite e eu gravando esse vídeo. Então, colabora aqui comigo e deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Bom, a primeira questão fala assim: enquanto jogava cartas com seus amigos, Juca percebeu que o baralho, quando estava todo empilhado, tinha 5 centímetros de altura. Considerando que nesse baralho existem 100 cartas, qual a espessura de cada carta? Então, ó, o baralho aqui, ó, empilhadinho, né? Tem 5 centímetros de altura. Se isso aqui são 100 cartas, qual a espessura, ou seja, qual a altura de cada carta? O que tinha que fazer nessa primeira questão? Dividir esse tamanho da pilha toda por 100, né? 5 dividido por 100. E aí, como é que a gente faz essa operação? Olha, não dá para eu começar 5 não divide por 100. Então, eu coloco 0, e esse zero, essa vírgula me dá direito a colocar um zero aqui. Aí eu teria 50 dividido por 100, o que ainda não é possível, porque 50 é menor. Então, eu preciso colocar mais um zero, aí eu coloco mais um zero aqui e mais um zero aqui. E agora sim, eu tenho 500 dividido por 100. E aí, um número vezes 100, que vai dar próximo de 500, ou 500, é o próprio 5, né? 5 vezes 100 dá exatamente 500. Então, olha lá, a nossa resposta é 0,05 centímetros. Então, cada carta de baralho, olha lá, letra B, tem 0,05 centímetros de espessura. Vai colocando aqui nos comentários se você acertou, se errou a questão, tá? Deixa, eu quero saber, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, essa era uma questão de divisão, com números que chegariam em números decimais, né? Vamos para a próxima. Questão 17, ó. Logo após receber seu salário, Carol realizou um empréstimo para sua tia, Amélia, e outro para seu irmão, Luan. Para isso, ela permitiu que eles sacassem o dinheiro de que precisava de sua conta bancária, utilizando seu cartão de débito. Carol foi informada que ele sacou o dobro da quantia de dinheiro que a Amélia havia sacado. Então, o irmão dela sacou o dobro do que a tia dela. Sabendo que inicialmente o saldo da conta bancária de Carol era R$ 900, e após os empréstimos sobraram 690, então a quantia sacada de sua conta bancária por Amélia foi... Bom, o que a gente tem que fazer nessa questão? Primeiro, a gente tem que fazer uma subtração para ver quanto saiu, né? Quanto que os dois juntos pegaram. Então, eu vou fazer R$ 900 menos 690. Bom, dá para fazer isso de cabeça, né? Dá para fazer, ó, 900 menos 700 daria R$ 200. Ainda tem que tirar 10, porque é 690, R$ 210, né? Então, quer dizer que o que saiu da conta da Carol foi R$ 210. Esse dinheiro foi para o Luan, uma parte, e foi para a Amélia, outra parte, R$ 210. Aí, diz o seguinte, que o Luan sacou o dobro da quantia que a Amélia havia sacado. A gente consegue pensar nisso com um desenho. Ó, vamos supor que o dinheiro que os dois pegaram juntos é isso daqui, ó. Então, ó, esse aqui, ó, vai ser o valor que a Amélia tirou e esse aqui, ó, é o valor que o Luan tirou. Aqui, ó, o Luan, ele pegaria duas partes e a Amélia uma. Por que duas partes? Porque ele vai pegar o dobro do dinheiro que a Amélia pegou. Então, o esquema de desenho seria dessa forma. A Amélia com uma das partezinhas e o Luan com 3 partes. Se essas 3 partes custam R$ 210, que foi o dinheiro que saiu da conta da Carol, significa que eu posso pegar esse 210 e dividir por 3 para pensar quanto é cada uma dessas 3 partes. Se eu pegar o 210 e dividir por 3, vai dar 70. Ou seja, cada uma dessas 3 partes é R$ 70. Então, significa que o Luan pegou 2 bloquinhos de 70,
Ou seja, o Luan pegou 140 e a Amélia pegou 70. Dessa forma, 140 é o dobro de 70, como diz o problema. Ok. E 210 é o valor que saiu da conta da Carol. Aí vai fechar direitinho. A questão pergunta quanto que a Amélia tirou. A Amélia tirou, letra B, R$ 70. Certo? Acertou essa questão? Bora para a próxima. Gente, a questão 18 fala assim, essa aqui já era mais complicada. A média aritmética entre os valores 5x e 13, sendo x um número inteiro, é igual a 10. Dessa forma, o valor de x é... Então, a média é somar os valores que eu tenho e dividir por quantos valores eu tenho. Então, aqui são 3 valores, o 5, o x e o 13. Então, para calcular a média, eu faria isso aqui, ó. 5 mais x mais 13, e como são 3 valores, eu dividiria por 3. E aí a questão fala, a média aritmética entre esses valores é igual a 10, ou seja, chegamos na resposta 10. Então, eu tenho que pensar que número que eu vou colocar aqui no x, que número do gabarito que eu vou colocar aqui no x, que vai fazer com que a soma desses 3 dividido por 3 dê 10. Então, olha só, vamos supor que eu vou pegar o 12, vamos testar. 5 mais 12 mais 13. Ó, 12 mais 13, 25, mais 5, 30. Como eu tenho que dividir por 3, por que eu tenho que dividir por 3? Porque são 3 termos, se fosse 4 termos eu dividiria por 4 e assim por diante. 30 dividido por 3, ah lá, deu exatamente 10. Então, o valor que eu sugeri, né, que eu substituí, que foi a letra A, 12, já de cara deu certo. Quer ver? Vamos tentar 14, para a gente ver que não vai dar certo. Se fosse a 14, ó, 5 mais 14 mais 13, eu teria que dividir também por 3, mesma história. Então, a gente teria 13 mais 14, 27. 27 mais 5, 32. Ah lá, 32 dividido por 3 dá 10? Não, né? Dá mais que 10, né? Vai dar um número com vírgula. Então, tá vendo? Eu poderia testar o gabarito e aí, fazendo dessa forma, nós realmente achamos, ó, que colocar o 12 no lugar do x me daria uma soma 30 e como eu tenho que dividir por 3, eu chegaria nesse 10. Certinho? Então, 18, letra A. A 19 tinha que fazer a operação com decimais. E soma e subtração é vírgula debaixo de vírgula. Então, primeiro eu vou fazer a soma. 0,9 mais 1,8. Então, nós teríamos, ó, 9, 8, 17. Vai 1, 1 mais 1, 2. Mantém a vírgula. 2,7. E aí, agora, eu ia pegar 2,7 menos 0,012. Então, ó, 2,7 menos 0,012. Então, nós teríamos aqui, ó, eu posso completar com 0, tá? Para ficar mais fácil. E aí, ó, é aquele esqueminha de pedir emprestado. Aqui vai ter que me emprestar, fica com 6. Aqui ficaria com 10, mas vai ter que me emprestar, fica 9. Então, aqui fica com 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8. 6 menos nada, 6. E 2 menos nada, 2. Então, 2,688. Letra C era a resposta dessa 19, que eram operações de soma e subtração, mantendo vírgula debaixo de vírgula. Ok? Bora para 20. A 20 era muito fácil, era só uma conta muito simples. O número de habitantes de uma determinada cidade era 45 mil. Após o período de um ano, constatou-se que 5 mil pessoas saíram da cidade e não foi registrada a chegada de novos habitantes. Dessa forma, o número de habitantes da cidade após esse período de um ano é... Então, o que tinha que fazer nessa questão? Só fazer uma subtração. Tinha 45 mil e saíram 5 mil pessoas. Então, você faz isso de cabeça, né? Dava 40 mil pessoas. Como não nasceu ninguém, ninguém chegou, ninguém foi morar lá, 40 mil pessoas. Letra A. Espero que essa tenha acertado, hein? Essa não pode errar não, hein? Bora para a próxima. Essa 21 também é bem fácil, olha.
25 galinhas em um galinheiro fornecem por mês 47 ovos aptos para o consumo. Caso seja dobrada a quantidade de galinhas nesse galinheiro, com a mesma eficiência na produção de ovos que as galinhas anteriores, quantos ovos aptos para o consumo por mês por todas essas galinhas? Quantos ovos essas galinhas vão fazer por mês? Então, ó, se eu vou dobrar a quantidade de galinhas, o que vai acontecer com a produção de ovos? Vai ser dobrada também. Então, se tinha 47, vai ter 47 a mais, o dobro de 47, né? Ou 2 vezes 47 ou 47 mais 47. Então, eu vou ter 7 mais 7, 14, vai 1, 4 e 4, 8 e 1, 9. Então, agora, se as galinhas forem dobradas, eu vou ter o dobro do número de ovos. Resposta: 94 ovos, letra B. Fácil essa também, não é? Gente, questão 22, porcentagem. Olha, devido a baixas vendas, o dono de uma loja de roupas abaixou o preço de seus produtos em 20%. Dessa forma, um cachecol que antes da mudança do preço custava R$30, passa a custar, então, ó, vai sair 20%. Então, uma dica que eu dou é o seguinte, ó, era R$30. 10% é só tirar um zero. 10% de qualquer número é só tirar um zero se ele tiver zero, né? Então, 10% de R$30 é R$3. Como eu quero 20%, eu quero o dobro de 10%. Então, vai ser o dobro de R$3, que é, no caso, R$6. Então, o que é esses R$6? É o desconto que o moço vai dar para poder ver se a mercadoria sai. Então, se custava R$30 e eu vou ter um desconto de R$6, quer dizer que eu vou pagar R$24 nesse cachecol. Então, a resposta da 22 é a letra C. Não esquece de dizer aqui embaixo se acertou ou errou, hein? 23 falava de números primos. Tinha que saber o que era número primo. Apesar que a questão até falava lá, mas eu não coloquei aqui definição não, porque eu vou falar com vocês. Ó, assinale a alternativa que contém apenas números primos. Números primos são números que têm 2 divisores apenas 2. O número 1 e ele mesmo, tá? Então, por exemplo, o número 5 é primo, porque só dá para dividir por 5 e por 1. Já o número 10 não é primo, porque além de dividir por 10 e por 1, dá para dividir por 2, por 5. Então, ó, quando ele tem mais de 2 divisores, não é primo. O número 6 dá para dividir por 2, por 3, por 1, por 6, ó, tá vendo? Tem mais de 2 divisores. Então, não é primo. Já o 7 é, porque só dá para dividir por 1 e por 7. Então, ser primo é isso. Então, qual das alternativas contém números primos? Então, ó, letra A, 2, 4 e 6. O único número primo par que existe é o número 2. Então, o 2 aqui até tá certo, mas o 4 e o 6, não. Né? Igual eu falei, o 6 dá para dividir por 2, por 3. O 4 dá para dividir por 1, por 2, por 4. Então, ele tem mais de 2 divisores. Então, letra A tá fora. A letra B, o 3 e o 13 são primos, mas o 6 não, é o que eu comentei. A letra C, só o 2 é que é primo. O 0 não tem divisores e o 4 tem 3 divisores, então tá fora. Então a última letra é a resposta certa, 5, 7 e 11. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5, o 7 só dá para dividir por 1 e por 7, e o 11 só dá para dividir por 1 e por 11. Entendido? Essa então não era tão fácil, né? Vamos para a 24. Gente, questão 24. Certo dia, um professor de matemática precisou deixar a sala de aula por alguns instantes. Para manter seus alunos entretidos, ele escreveu o seguinte enigma no quadro: o dobro do meu triplo é igual a metade do meu quádruplo mais 100. Que número eu sou? Então, vamos testar o gabarito para ver qual é, né? Vamos testar, por exemplo, 50. Essa aqui era a questão mais difícil da prova. Vamos supor que seja o 50. O dobro do meu triplo. Se o número for 50, primeiro eu vou fazer o triplo. Então, o triplo de 50 é 150. Depois eu vou para o dobro. O dobro de 150, 300. Então, o dobro do meu triplo, 300. É igual a metade
do meu quádruplo mais 100. Metade do meu quádruplo mais 100. Então, primeiro, meu quádruplo, se o número é 50, o quádruplo é 4 vezes 50. 4 vezes 50, 200. Metade do meu quádruplo, ou seja, metade de 200, 100, mais 100. Então, ó, 100 mais 100, 200. Então, ó, no começo ficou 300, no final ficou 200. Se eu não cheguei numa coisa verdadeira, né, numa coisa igual, significa que o número que eu testei não é esse. Então, vamos testar outro. Ó, vamos mudar de cor. Vamos testar o 30 agora. Ó, então, vamos de novo, ó. O dobro do meu triplo. Então, primeiro eu vou fazer o triplo. Então, vou testar o número 30. Então, o triplo de 30, 90. O dobro do meu triplo, ou seja, o dobro de 90, 180. É igual a, então vamos fazer do lado de cá agora. Metade do meu quádruplo, ou seja, o número que eu estou testando é 30. Meu quádruplo é 4 vezes 30, que é 120. Aí a questão fala, metade do meu quádruplo, ou seja, metade de 120. 120 dividido por 2 é 60. E ainda, ó, mais 100. Então, 60 mais 100, 160. Então, de um lado, lá, cheguei em 180, do outro, 160. Tá vendo? Não cheguei no mesmo número ainda. Então, quer dizer que não é 30. Vamos testar o 100, letra D. Então, letra D, testando de novo. O dobro do meu triplo. Então, primeiro eu vou no meu triplo. Se o número é 100, o meu triplo é 300. E o dobro do meu triplo, ou seja, o dobro de 300, 600. Então, de um lado, 600. Do outro, é igual a metade do meu quádruplo. Se o número é 100, o meu quádruplo é 400, que é multiplicar ele por 4. A questão fala metade do meu quádruplo, ou seja, metade de 400, é pegar o 400 dividido por 2, é 200. E mais 100. 200 mais 100 é 300. Então, de um lado eu fiquei com 600, do outro lado eu fiquei com 300. Então, olha lá, não deu certo também. Então, quer dizer que é a letra A, né? Vamos testar a letra A, então. Então, testando o último, ó, 25. Então, vamos lá. Meu triplo primeiro. Se o número é 25, meu triplo é 3 vezes 25, 75. O dobro do meu triplo, o dobro de 75, 150. Aí, isso é igual a metade do meu quádruplo. Então, vamos primeiro no quádruplo. Se eu estou testando o número 25, o quádruplo é 25 vezes 4, 100. Ele fala metade do meu quádruplo, ou seja, metade de 100, 50. E aí ele fala, olha, metade do meu quádruplo mais 100. Então, metade do meu quádruplo é 50, mais 100, 150. Então, ó, repare, 150, 150. Até que, enfim, eu testei, né? Foi o último que eu testei que deu certo. Mas olha como essa questão é difícil. Dava para fazer com equação, mas eu acho que fica mais difícil ainda fazer com equação. Então, não quis mexer desse jeito não, tá? Então, fiz desse jeito, ó, eu testei os valores e o que deu certo é testar o 25, tá? Então, essa realmente era difícil. O nível médio estava mais fácil do que o nível fundamental. Eu não entendi o porquê. Mas vamos para 25. Gente, a 25, ó, continha de mercado. Quando foi ao mercado, o Bruno comprou 2 potes de manteiga de R$ 7,50 cada, 4 pacotes de salsicha de R$ 8,00 cada e uma pasta de dente de R$ 5,50. No caixa do supermercado, ao efetuar o pagamento com uma nota de 200, quanto o Bruno recebeu de troco? Então, fazer continha, né? Então, 2 potes de manteiga de R$ 7,50 cada. Então, 7,50 mais 7,50, ou 7,50 vezes 2, né? Mesma coisa. Então, dá 0, 10, vai 1, 7, 7, 14, com mais 1, 15. Então, a manteiga deu R$ 15,00. 4 pacotes de salsicha de R$ 8,00.
Então, ó, 8 vezes 4 é 32. Então, R$ 32 de salsicha. E mais uma pasta de dente de R$ 5,50. Então, ele gastou 15 mais 32 e mais 5,50. Então, no mercado foi gasto 50. 5 e 5, 10 com mais 2, 12. Vai 1, 2, 5. 52,50. Se foi pago com uma nota de 200, a gente tem que fazer R$ 200 menos 52,50. Dá para fazer de cabeça, né? R$ 200 menos R$ 50 daria 150. Ainda tem que tirar 2,50. Então, 150 menos 2,50 dá 147,50. Alternativa A. Quem não quiser fazer de cabeça, dá para fazer, né? Pedindo emprestado e tudo. Mas é uma continha que normalmente as pessoas fazem de cabeça, tá? Bora para 26. A 26 era um sistema, igual caiu na primeira prova, caiu de novo. Então, ó, ele coloca que x mais y é 30 e x menos y igual a 6. Só é um sistema mais fácil, tá? E aí ele pede para achar o x e y e depois pede para fazer o produto de x por y, ou seja, a multiplicação. Então, como que a gente faz? Ó, se a gente soma as duas linhas aqui já de cara, x mais x dá 2x. 1y menos 1y dá 0. São números opostos, por isso que eu somei as duas linhas de cara. E 30 mais 6 dá 36. Então, eu estou procurando um número que o dobro dele dá 36. Então, para achar esse número, basta fazer 36 dividido por 2, que vai dar 18. Então, já sei que o x é 18. E aí, para achar o y, eu posso pegar qualquer uma das duas linhas. Eu vou pegar a primeira. Na primeira, está falando que x mais y é igual a 30. Se eu sei que o x vale 18, eu vou pensar que número que eu vou somar com 18, que vai dar 30. Então, essa é fácil, né? Um número que eu somo com 18, que dá 30. Esse número é 12. Então, achei os dois números, 18 e 12. A pergunta é o produto desses dois números. Então, é 18 vezes 12. A conta que eu tenho que fazer é essa. Então, 18 vezes 12. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 1 vezes 2, 2. Com 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6, 3 e 8, 11. Vai 1, 2. 216 é a resposta da nossa questão. Alternativa C. Então, essa 26 também não era muito fácil, não. Diz aí para mim se você acertou, errou, vai falando aí. Questão 27. Se são necessárias 2 pessoas para concluir uma reforma de um jardim de 25 metros quadrados, então 8 pessoas com a mesma eficiência das anteriores serão capazes de concluir uma reforma de um jardim de... Então, ó, 2 pessoas, elas fazem a reforma de um jardim de 25 metros quadrados. E se forem 8 pessoas, né? Como que vai ficar? Então, essa aqui é bem fácil. De 2 para chegar em 8, eu fiz o quádruplo, ou seja, eu multipliquei por 4. Então, aqui eu faço a mesma coisa, eu multiplico por 4. Se um lado eu multipliquei por 4, do outro lado eu multipliquei por 4 também. E aí, 25 vezes 4, 5 vezes 4, 20, vão 2, 2 vezes 4, 8, com 2, 10. Ah lá, dá 100 metros quadrados. Então, 8 pessoas conseguem fazer uma reforma de 100 metros quadrados. Bem fácil, né? 28. Carlos comprou uma casa por R$ 80 mil. Mais tarde, vendeu a mesma casa por R$ 85 mil. Quanto Carlos recebeu a mais do que havia pagado pela casa? Então, essa é muito fácil, né? Ó, comprou por 80 mil e vendeu por 85 mil. Então, quer dizer que ele ganhou aqui, ó, 5 mil reais. Essa a gente faz de cabeça. 5 mil reais, essa questão aqui é para ninguém zerar a prova, né? Vamos para as duas últimas agora. A 29 pede a média,
Ó, durante um período de 6 horas foram registradas as seguintes temperaturas. Então, tá aqui. A temperatura média nesse local é igual a... Para fazer a média, a gente soma todos os valores e divide por quantos valores a gente tem. Então, no caso aqui, ó, é para somar as temperaturas. Então, 21 mais 22 mais 24 mais 26 mais 32 e mais 31. Então, somar todas as temperaturas e dividir pela quantidade de termos que a gente tem. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 temperaturas. Então, a gente vai dividir por 6. Vamos fazer essa soma e dividir por 6, né? Então, aqui vamos ter, ó, 20 mais 20 mais 20 mais 20, 80. Aqui, 30 mais 30, 60. 80 com 60, 140. Agora, de números. 1 mais 2, 3 mais 4, 7. Não, vou pegar para cá. 4 e 6, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 156 que vai dar, ó, fiz de cabeça. Dividido por 6. 156 dividido por 6 vai ser a temperatura média nesse local. Então, vamos armar a continha aqui. 156 dividido por 6. Ó, 15 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 é 12. Sobra 3. Abaixo 6. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Sobra nada. Então, olha lá, 26 é a temperatura média nesse local. Letra D. Certo? Ok? Entendido? Bora para a última questão. Última questão. Em seu aniversário, Carla e sua família decidiram ir a um rodízio de pizzas. Enquanto comiam, ela decidiu que iria checar o quanto a sua família come de pizza, fazendo a média entre as quantias que cada um comeu. Sabendo que Carla comeu 8 pedaços, sua mãe 7, sua avó 6 e seu pai e seu irmão comeram 12 pedaços cada um, qual foi o resultado encontrado por ela? Ou seja, a média de fatias, né? Então, é igual ao anterior, ó, é só somar tudo e dividir pela quantidade de termos que tem. Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, então a gente divide por 5. Então, ó, 12 mais 12 dá 24, 8 e 6, 14, com 24, 38, mais 7, 45. 45, então, dividido para 5 dá 9. Ou seja, a média de 9 pedaços para cada um da família da Carla. E, gente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo super longo, ó, deu mais de 30 minutos de aula, né? Vamos ver depois de editar. Eu espero que você tenha gostado. Se você vai fazer algum processo seletivo, algum concurso, precisa de ajuda, pode contar comigo aqui pelo YouTube. Eu tenho vídeo de tudo quanto é coisa de matemática, então pode estudar comigo, né? Às vezes me pergunta alguma coisa no direct do Instagram, @somatize_edna, ou manda e-mail para mim, dúvidas@somatize.gmail.com. Eu espero que você passe nesse processo seletivo. Vem contar aqui para mim depois do resultado, tá? Vou ficar muito feliz em saber que você passou. E é isso. Agradeço muito a sua companhia e tchau, sucesso!